Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Adjudicia News, o seu canal definitivo sobre advocacia extrajudicial, direito notarial e registros públicos. Eu sou Henri Pinheiro, hoje, dia 23 de junho de 2026, trazemos uma edição histórica com uma grande novidade que aconteceu ontem aqui em Brasília. Então não perca tempo, já se inscreva em nosso canal, deixe um like e ative o sininho e vamos direto à nossa primeira matéria, que é essa grande novidade histórica. Olá, meus amigos, como comentamos anteriormente, hoje temos uma novidade histórica. Ontem, dia 22 de junho, foi lançado oficialmente no Conselho Nacional de Justiça a plataforma nacional chamada Meu Registro. O fruto de uma parceria entre a Corregedoria Nacional e os operadores nacionais dos registros públicos, a ferramenta unifica o balcão do cidadão e do advogado. E agora é possível solicitar certidões de diferentes especialidades, seja registro civil, registro de imóveis, registro de títulos e documentos da pessoa jurídica e de estados distintos em um único ambiente, com um pagamento integrado sobre a diretriz do SERP. O lançamento contou com a presença do presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, do Corregedor Nacional, ministro Mauro Campbell Marques. Meus amigos, essa novidade ela é revolucionária. Isso aqui muda completamente a regra do jogo e a forma como a advocacia extrajudicial atua. Sabe quando você vai fazer uma dual diligence para comprar um apartamento e precisa da certidão da matrícula no registro de imóveis ou a certidão de casamento? Algo do registro civil está desatualizado, enfim. Antes tínhamos que entrar em portais diferentes, fazer cadastros diferentes, um em cada plataforma, gerar duas guias, acompanhar protocolo, e quando isso já era digital, quando nós não tínhamos que ir até o cartório de um estado ou de outro para acompanhar todo o procedimento do seu cliente. E essa burocracia, aquela burocracia que existia, agora o CNJ deu um fim. Unificou tudo no Meu Registro. Essa plataforma é nova, como eu disse ontem, como eu disse agora, foi lançada ontem. E então o CNJ quer utilizar mais para, de repente, até introduzir mais atos dentro da plataforma. Agora você pede a certidão de casamento de São Paulo, a matrícula daqui de Brasília e utiliza a plataforma a nível nacional. É mais que fantástico. A integração também é física. O cliente ele pode ir até o balcão e solicitar também a sua documentação. Essa implementação ela vai ser gradual e o acesso é feito pelo Gov e certificados digitais. Então, favoritem logo essa plataforma porque ele é o maior avanço das serventias extrajudiciais ao acesso à justiça, trazendo essa modernidade, essa facilidade dos advogados que atuam no extra ou dos clientes, cidadãos como um todo, de solicitar suas certidões com uma facilidade maior. Essa notícia, sinceramente, foi uma das mais modernas e atuais que tivemos nos últimos momentos. Senhores, vamos para a segunda matéria, bloco 2, e vamos falar sobre a 10ª Jornada de Direito Civil. A 10ª Jornada de Direito Civil aprova 58 enunciados com reflexo na prática notarial e registral. O Conselho de Justiça Federal, CJF, encerrou em 16 de junho, semana passada, a 10ª Jornada de Direito Civil
com a aprovação de 58 enunciados, bastante, né? Em plenário, em sessão plenária. A edição bateu recorde com 940 propostas e teve a coordenação científica do ministro João Antônio Nogueira, do STJ, em meio à tramitação da reforma do Código Civil que acontece no Senado. Embora não sejam vinculantes esses enunciados, ele funciona como uma orientação técnica qualificadíssimas, né? Sem dúvida. Como destacou o ministro Vilas Boas, elas servem de parâmetros para registradores, notários e demais operadores, reduzindo incertezas em novos temas. Então a gente percebe, doutores, é, que o diálogo do conselho traz um caminho a ser seguido, uma orientação muito importante. Fiquem de olho quando esse caderno oficial sair, porque vão sair todos esses enunciados. Embora esses enunciados eles não obriguem nem juízes, nem registradores a segui-los, eles trazem pensamentos da nata do direito civil brasileiro. Na prática, quando o Código Civil está sendo reformado, surgem dúvidas sobre novos contratos digitais, como ainda não foi atualizado, essas novidades elas são debatidas por meio desses enunciados e servem de orientações para juízes, advogados, registradores, tabeliães como um todo, e fundamentam e orientam as serventias nas lavaturas de atos e qualificação registral. Essa é uma ferramenta argumentativa poderosa para você que utiliza das serventias. Então, podemos implementar sobre pensamentos, sobre esses enunciados em nossas peças, em nossos requerimentos. Isso vai encorpar e trazer vai demonstrar um conhecimento grande de você, advogado, notário e registrador, na hora de tratar desse tema. Senhores, vamos para o bloco 3. O bloco 3 fala de partilha de bens no divórcio exige escritura pública. O contrato particular não basta. A terceira turma do STJ, em julgado inédito nas turmas de direito privado, decidiu que a partilha de bens no divórcio deve ser feita por ação judicial ou por escritura pública, não valendo instrumentos particulares. No caso, o casal havia se divorciado por escritura e deixado a partilha por um contrato particular posterior, que depois foi questionado. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, o acordo por instrumento particular é insuficiente para demonstrar a tramitação de propriedade dos bens do casal. A partilha consensual deve observar a forma de escritura pública nos termos do Código de Processo Civil e das resoluções do CNJ, especialmente a 35 de 2007. Reforça-se o papel do tabelião de notas na segurança da partilha. Atenção máxima aqui, advogados de família. Esse julgado do STJ veio para pôr um fim a essa gambiarra. Vou tratar isso como gambiarra contratual muito comum. O casal, no caso, quer divorciar rápido, faz divórcio em cartório e combina. Não, depois a gente assina um contrato de gaveta dividindo os imóveis. E a gente sabe que não funciona bem assim. E a ministra Andrighi, Nancy Andrighi, deu um basta nisso. Acordos por instrumento particular não têm força de tramitação de propriedade decorrente do casamento. Tem que ser por escritura pública. Ou por um processo judicial, claro, seguindo o rito do Código de Processo Civil. Seu cliente quer segurança pública no registro, quer evitar briga futura, faça a partilha do jeito certo. Procure uma serventia, procure um tabelionato de notas, procure um advogado especialista em direito notarial e registral para te conduzir e te gerar a maior segurança. Senhores, como diz o texto, vamos por fim nesta gambiarra. Vamos por fim na gambiarra. Procure pessoas especializadas, cartórios, para orientá-los. Vamos para o bloco 4. E o bloco 4
Fala da autocuratela. O CNJ regula a publicidade da autocuratela. Provimento 215 de 2006. Vamos lá. A Corregedoria Nacional disciplinou a publicidade, a indexação das escrituras de autocuratela e das diretivas de curatela, alterando o Código Nacional de Normas, que é o provimento 149 de 2023. E o provimento 206 de 2025. O tema ganha relevância com o avanço do planejamento sucessório e da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso é importante. A autocuratela permite que a pessoa, ainda capaz, indique quem deverá ser seu curador e estabeleça diretrizes para uma eventual curatela futura. A norma confere segurança e localização a esses atos, articulando-se às centrais notariais, campo de atuação direta dos notários. Então é isso. Para quem atua fortemente no planejamento sucessório, na proteção de idosos, na vulnerabilidade, esse provimento ele é fundamental. E não só quem atua, mas você, cidadão, que se preocupa com a sua capacidade mental, isso é um ato muito interessante. Então, a autocuratela é aquele ato em que a pessoa, enquanto goza das capacidades, da plena capacidade, da saúde mental, já escolhe quem vai ser o seu curador e dita as regras caso venha a perder a capacidade no futuro. Olha, eu quero assim, assim, assado. O problema era como o juiz ou a família achava essas escrituras anos depois, né? O CNJ amarrou isso, regulamentando a indexação e a integração desses atos nas centrais notariais. Agora o ato ganha publicidade e eficácia nacional, facilitando o trabalho do tabelião e protegendo a vontade do nosso cliente. Então, essas escrituras, agora hoje elas compõem um sistema e tanto o juiz quanto o tabelião agora tem acesso a esses atos que existia, parecia um pouco inseguro, e agora com essa regulamentação gera uma segurança maior para aqueles que pretendem lavrar uma escritura de autocuratela. Vamos agora para o bloco 5. Cartórios proibidos de cobrar prefeituras por dados. Esse provimento ele é o 212 de 2026. A Corregedoria Nacional ajustou o Código de Normas, artigo 184-A, parágrafo 9º, para adequá-lo à Resolução 547 de 2024, reforçando a dispensa de cobrança de emolumentos pelos cartórios de notas e de registros públicos, de registros de imóveis, junto às prefeituras, pelo envio das informações de mudança de titularidade imobiliária. A medida organiza o fluxo de dados entre as serventias e os fiscos municipais, relevante para o lançamento do IPTU ou do ITBI, ter um controle maior dessas transações. Deixando claro que para esse compartilhamento de interesse público, isso não gera emolumentos a serem cobrados dos municípios. Esse provimento ele veio para alinhar a relação entre cartórios e municípios. Havia uma queda de braço se a prefeitura deveria pagar ou não as taxas cartorárias para receber esses dados de quem comprou, quem vendeu imóveis, facilitando os lançamentos de IPTU, ITBI, qualquer que seja o tributo ou imposto. O CNJ carimbou: esse compartilhamento é de interesse público e os cartórios não devem cobrar emolumento das prefeituras por isso. Senhores, é muito delicado esse provimento. A gente sabe que as informações elas devem facilitar o desenvolvimento
das prefeituras, do cidadão como um todo. Afinal de contas, essas regras são para facilitar a vida do cidadão. Mas toda sorte é algo delicado mesmo, porque isso tem custo para serventias. E, e acaba que o CNJ, pelo provimento, adequou a questão da cobrança. É bem delicado quanto a isso. Eu não, a minha opinião é bem delicada quanto a esse tipo de gratuidade. No final das contas, é, eu entendo que a prefeitura tinha que repassar, mas entendendo princípios constitucionais maiores do que isso, a gente compreende o provimento. Senhores, agora vamos para o bloco 6. Recibo de compra e venda serve como justo título na Usucapião. Você, advogado imobiliarista, como eu. O informativo 882, a terceira turma do STJ reconheceu que o recibo de compra e venda de imóveis para caracterizar o justo título exigido para usucapião ordinário, artigo 1242 do Código Civil, viabilizando o reconhecimento da prescrição aquisitiva. A decisão tem um efeito prático direto na usucapião extrajudicial e na qualificação registral, ampliando as situações em que a posse somada a um título hábil ainda não registrado e a boa-fé conduz à aquisição da propriedade no decurso do prazo. Essa aqui veio para facilitar a vida de muita gente que atua na Usucapião. O cliente chega no seu escritório com aquele recibo, não tem contrato, não tem nada, não tem nada. Tem um recibo simples de compra e venda demonstrando a quitação, o pagamento, enfim, a obrigação da quitação. Mas não tem nenhum documento oficial, enfim, não tem o justo título. E a terceira turma entende que esse recibo passa a valer como justo título. Então, consolidou que esse recibo, desde acompanhado da boa-fé e da posse continuada, é sim reconhecida como justo título para fins de uso capião ordinária. Isso amplia absurdamente as margens de sucesso na qualificação registral da usucapião, direto do cartório de registro de imóveis, encurtando o caminho para a regularização da sua propriedade. Esse tema, ele com certeza vai desentranhar, vai andar muito o processo que, porventura, estava condicionada a esse recibo. Senhores, para fecharmos a nossa edição de hoje, vamos para o nosso radar das corregedorias. No Espírito Santo, o provimento 6 de 2026 consolidou regras de provisionamento trabalhista nas serventias, organizando os custos para a rescisão das transmissões de acervo, aquela problemática de troca. No Pará, provimento número 5 de 2026 alterou as regras de funcionamento das varas de registros públicos da região metropolitana de Belém. Para você do Pará, confira o provimento para entender melhor o que aconteceu quanto às regras de funcionamento. E para o querido Ceará, provimento 3 de 2026 modificou as notas explicativas da tabela de emolumentos para os serviços notariais e registrais cearense. Senhores, e com o nosso giro das corregedorias estaduais, encerramos mais uma edição do Adjudicia News. Ficar atualizado no extrajudicial é a única vacina contra erros contratuais e prejuízos patrimoniais. E para abrir o nosso debate de hoje, deixa aqui nos nossos comentários o que você achou da decisão do STJ, que invalidou contratos particulares para divisão de bens no divórcio.
já viu muito contrato desse tipo rodando na praça, né? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, comente o nosso vídeo, compartilhe com colegas, e nos vemos na próxima edição. Um forte abraço de Henri Pinheiro e uma excelente semana.